Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral. Estamos falando sobre a terceira idade na igreja. Muito bom o nosso debate, temos muitas perguntas ainda dos internautas. Para esse bloco também eu recebo ele, que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Viga, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, pastor Albert Ferreira. Pastor Albert, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu quero saudar a todos com a paz e me sinto muito honrado de estar aqui com vocês nesse programa, fazendo parte desse debate e desse assunto que muito eleva o nosso entendimento, enfim, para as coisas de Deus, para o tratamento de pessoas, que a gente entende que a igreja somos nós e a gente precisa tratar da igreja como um todo, não só simplesmente de uma área, da juventude, da área do grupo de irmãs, enfim. Deixa eu levantar essa pergunta, eu ia justamente tocar nesse assunto. Hoje nós vemos muito, pastor, igrejas segmentadas em faixas etárias. Isso aí, desde a sua concepção, não é algo que, porque tem muito jovem, e aí como vem muito jovem, a gente resolve. Não, na sua concepção, desde o seu nome, a apresentação do púlpito, o jeito dos líderes se vestirem, você vê que é uma proposta jovem, e claro, isso atrai a multidão de jovens. Porém, você não vê muitas pessoas da terceira idade, nem crianças, às vezes, nesse tipo de igreja. Você acha interessante? Porque às vezes a gente espera da igreja um equilíbrio, a gente espera ver famílias na igreja. Porque, querendo ou não, uma pessoa que vai para uma igreja muito segmentada, ela vai casar, ela casa e tem filhos. E ela vai ficando mais... Querendo ou não, eu estou casado há 3 anos, tenho uma filha de 6 meses. É impressionante como em 6 meses, meu gosto musical já mudou totalmente, meu jeito de vestir. Pastor Silas vem aqui desde o início. Eu usava camisetinha apertada em 1 ano para cá. Eu virei uma terceira... Não, tá ouvindo muito mais elegante. Tá ouvindo muita galinha pintadinha? Ainda não, mas vou chegar lá. Mas sabe o que eu acho interessante? Fala, poxa, numa igreja segmentada, se a pessoa ficar lá mais... Tipo, você parece que ela não consegue ficar lá mais de 10 anos ou 6 anos, porque ela vai casar, vai ter filhos. Não tem lugar para o filho, daqui a pouco não vai ter lugar para ela, porque ele quer ouvir uma música mais calma, tem muito rock and roll. Eu não sei, como é que você vê as igrejas mais segmentadas versus a igreja que é feita para a família inteira? Eu vou até apimentar um pouquinho, que eu acho que isso vai mais da liderança. A igreja é a cara da liderança. Então, a liderança que a gente está tendo agora na igreja é uma liderança renovada, uma liderança jovem, uma liderança que está para cima da galera jovem mesmo. Não é uma liderança que está se aperfeiçoando ou se aperfeiçoou no sentido de tratar dos mais velhos, de tratar dos que estão ficando ali, das viúvas, né? Enfim. Então, eu acho que, na realidade, a gente precisa tratar no quesito liderança. A visão da liderança... É que, na realidade, não adianta você querer mudar a igreja se você não muda a visão do líder. Perfeito. Mas aí deixa eu apimentar então mais isso. E vou trazer para o Leonardo e para o pastor Silas, que eu acho que a questão também de... Vamos lá, deixa eu meter um pouco de marketing nisso, não que seja, mas acho interessante. E é um pouco preocupante, e é verdade o que o pastor Albert falou, da igreja que é a cara da liderança. Isso me preocupa, porque a igreja tem que ser a cara dos seus membros. Então quer dizer que tem um membro com membresia que 50% de terceira idade. Então, um pastor novo, a igreja vai ser a cara dele? Não, a igreja tem que ser a cara das pessoas que frequentam ela. Então, me preocupa muito quando a visão da igreja, embora ela seja dirigida e levada pelo pastor no seu dia a dia, mas quando ela vem de cima, no sentido não de Deus, mas do pastor para baixo, do que de baixo para cima. Ele tem que olhar para as necessidades, olhar para a cara do perfil da sua igreja e falar, poxa, nosso caminho é esse. Não simplesmente apontar porque ele acha que é bom aquilo. Como é que vocês entendem isso de a igreja é a cara do pastor ou a cara dos seus membros? Isso aí é o nosso amado pastor falou, é uma característica da sociedade entrando dentro da igreja. A própria questão de mudar o foco para a juventude é uma característica que vem da sociedade. E, infelizmente, por outro lado, a gente não pega esses dados da sociologia, por exemplo, para pensar a igreja. Por exemplo, dos 10 bairros que têm mais idosos no Brasil, 7 ficam no Rio de Janeiro. Olha aí. Então, quer dizer, evidentemente que você vai ter as duas coisas. Você vai ter bairros caracteristicamente idosos, de terceira idade, e você vai ter bairros caracteristicamente de jovens. Isso é um lado. Por outro lado, você também tem líderes que focam, influenciados pela sociedade, pela mídia, pelo marketing, que tudo é para o jovem, né? A própria palavra velho a gente teve que tirar, porque a gente não fala mais velho. Na minha época, respeite os mais velhos. Mas idoso, até idoso ficou pejorativo, terceira idade, então, melhor idade. Pois é, e a gente acaba não percebendo essa nova realidade. O que a gente percebe, por exemplo, o Meyer é um dessas 7, que tem os mais idosos. Nós vamos citar algumas, só para os pastores do Rio de Janeiro. Falou, opa, tem muito idoso aqui, será que tem que ter... Quais são aí as 3, 4 que eu lembro assim de cabeça? É Tijuca, Campo Grande, Meyer e Copacabana, que é a primeira, né, que é campeã. Mas a gente precisa ter esse foco. Só Inclusive, me parece que são onde estão baseadas as igrejas mais tradicionais, né, do Rio de Janeiro, entre aspas, né? Campo Grande tem muita igreja tradicional. No sentido de tratar da realidade. Ela reflete a população que lá existe. Então, aquilo da geografia... influencia no tipo de igreja, sim. O que eu acho assim, que a gente precisa
eu acho que a gente precisa pensar, eu estou muito contaminado pela palavra de 1 Tiago, né, da carta de Tiago, capítulo 1, 27, que a verdadeira religião, ou seja, o verdadeiro religar com Deus, a verdadeira vida com Deus, a verdadeira experiência com Deus, é cuidar dos órfãos e da viúva. Então, se a gente não entender isso, e é o que o nosso colega aqui falou, é o que às vezes é o que é mais negligenciado, os jovens, muito jovens, porque não são dizimistas, né? Essa aqui é a realidade. E os da terceira idade, porque já passaram da sua época. Eu acho que todos têm seu papel, todos têm sua importância, e como ele colocou, eu saí de uma igreja, eu cheguei agora no MEIA, porque na igreja que eu estava não tinha, por exemplo, salinha para minha filha, que tem 3 anos. Não tem jeito. Uma coisa que a gente tem que entender hoje, e não é uma questão espiritual, é uma questão de entender a necessidade das pessoas. E isso, o brasileiro, eu acho que, esse que está falando, o aumento da expectativa de vida, o aumento econômico, de estudo das pessoas, vão trazer uma atitude para ela mais criteriosa nas coisas. Eu estava, enfim, lendo um dia desse um artigo, até tudo falando o seguinte: shoppings, para não tem nada a ver com a igreja, mas os shoppings mais visitados hoje estão crescendo, são shoppings que têm estrutura para criança. Porque você ia antes para um shopping, e eu estou com uma filha agora, e eu percebo o quanto existe necessidade. Aí sujou a fralda. Tem trocador? Não tem trocador, tem que botar em cima do colo. Assim, as igrejas, os locais que têm estrutura para atender a criança, vai receber isso. Se chega lá não tem uma salinha para a criança, a família inteira, o pai, a mãe, o tio que estão lá, vão para uma outra igreja onde tem estrutura. Ponto final. Isso é uma coisa que a gente tem que ver de dados, assim como o Leonardo colocou. Gente, vamos entender os dados e onde as suas igrejas estão colocadas, pastores, para dar um foco interessante. Porque se você está em Copacabana é a capital da terceira idade da América Latina. O local onde mais tem idosos na América Latina é em Copacabana. Você vai fazer um projeto onde não tem uma inclusão, uma comunicação, uma música voltada para eles, você vai ter dor de cabeça. Até porque, me permita usar esse termo, os mais antigos, né? Eles querem viver. Né? Os caras aí estão fazendo dança de salão, aula de dança de salão, já na maioridade, 60 anos, estão lá arrastando o pé. E a igreja precisa acompanhar isso, porque eles querem viver. Então, na realidade, se não houver oportunidade, existem também estatísticas das pessoas de maior idade ou de melhor idade vivendo depressivas, angustiosas, porque a vida passou. A vida passou e, às vezes, é uma vida de frustração, é uma vida de perda, é uma vida de derrota. Isso tudo, perdão, pastor, isso tudo é fruto de uma herança ou então de uma... 90% das igrejas não tem mobilidade de acesso, não tem rampa. Você vê que eu conheço várias igrejas que foram construídas em cima, salas embaixo, batistas, assembleia, e escada, não tem rampa. Não se preocupa com o idoso, não se preocupa com o deficiente físico. 90%, inclusive tem uma igreja lá perto da nossa casa, a Igreja Batista, quero até parabenizar o pastor de lá, que ele agora construiu uma rampa. A igreja fica no segundo andar, como eu falei, o salão da igreja em cima, e escada. Quer dizer, uma coisa que a sociedade mudou. Isso eram os pensamentos lá de 30, 40 anos atrás, porque não se pensava, não se planejava esse aspecto. Todo mundo achava assim, não, vamos fazer uma igreja no segundo andar, afinal de contas, a igreja só tem jovens, todo mundo vai poder subir a escada, mas e aí? E agora, com a questão do deficiente físico, a questão do idoso, a perspectiva de vida aumentando, essas pessoas com mais de vida ativa, porque o idoso antigamente chegava, aposentava, ele ia para a praça jogar sueca, dominó, ficar ali velhinho, botando pijama, só que não é mais isso. A perspectiva mudou. E a questão da segmentação da igreja, eu sou totalmente contra. A igreja não pode verticalizar a sua ação. A igreja tem que ser horizontalizada no público-alvo que ela quer atingir. Mesmo que naquele bairro não tenha muitos idosos, mas futuramente vai ter. A igreja tem sempre que pensar na frente. Quando o pastor constrói um templo, eu tenho 20 membros, eu vou construir um templo para 20 membros? Não. Você tem que construir um templo para 500, para 600. Os membros que estão ali vão envelhecer. Vão envelhecer eu também. Eu estou indo para a terceira idade, daqui a pouco eu estou lá já. Mas aí também o nosso pastor, o pastor da nossa igreja, o pastor Elias Dias, né? Então a gente tem uma obra social voltada a isso. Então tem jovens de maior idade que fazem hidroginástica. A gente tem uma piscina na igreja que faz hidroginástica. Às vezes tem lá uma dança, lá tem um professor que faz dança de salão lá para eles na igreja. Entendeu? Para eles ocupar, por exemplo. Tem aula de informática. A gente tem aula de informática. A gente tem... Se eu for levantar hoje, pastor, quais essas igrejas fazem trabalhos sociais? Não. Muitas. Não, até muitas. O que é? Jiu-jitsu, luta... Só pra galera jovem. Não, garotadinha. E cadê a terceira? Tem informática, tá cheio de computador. Então por que não pega um horário que não tem criançada que está na escola e faz um projeto para os idosos? Porque orquestra, o Leonardo falou, André, a experiência que nós fizemos com Skype, com tecnologia e missão foi um negócio fenomenal. Nós temos hoje... Tem um pastor aqui, eu esqueci o nome dele da Igreja Batista, que sempre vem aqui conosco também debater. Ele falou, André, ele está chegando acho que nos 80 anos. Ele falou, André, eu estou acabando agora o meu bacharel em Direito.
Estão começando a estudar agora, estão começando a descobrir vida agora, e a igreja precisa apresentar isso para eles. Mas deixa eu levantar uma pergunta de um pastor que entrou em contato, falando: André, eu estou vendo aqui o debate, quero saber, o que eu posso fazer hoje na minha igreja, no dia a dia, na sua liturgia, na programação, no foco, para poder abrir mais esse leque e incluir as pessoas de terceira idade? Quais são algumas coisas, sei lá, básicas, algumas sugestões que podemos dar para pastores que nos assistem hoje, para alcançar essas pessoas? Olha só, na nossa igreja nós temos uma classe na escola dominical que é só deles, da terceira idade. E nesta classe, por exemplo, domingo passado eu dei aula nessa classe. Então, uma das coisas que eu notei que eles gostam muito é de participarem. Então, o que eu fiz? Eu usei a didática onde eu controlava mais ou menos a aula, mas, na realidade, quem falava eram eles. Então, quer dizer, eu fazia um paralelo entre a lição, porque nós estávamos falando da vida de Neemias, e aí eles é que eu fazia uma ponte entre a vida de Neemias, as qualidades de Neemias e as qualidades que nós devemos ter. E aí esse casamento, essa ideia, eles gostaram tanto que eles começaram: eu quero falar, eu quero falar. Eu tinha que dar a aula em 1 hora e 10 minutos, levei 2 horas para poder conseguir, porque eles queriam falar, eles não têm oportunidade, se sentiram úteis. Eu tive uma experiência, como eu cheguei na igreja do Meia, e a igreja já tem um grupo de 240 mais ou menos idosos, e eu sou um líder novo numa igreja nova que não conheço ninguém, então é um desafio assim a mais. E aí o meu líder perguntou assim: Leonardo, o que você faria em primeiro lugar? Eu perguntaria o que eles querem. Porque o idoso não é criança. Você com a criança, você conduz, você leva para lá. Eu tenho uma filha de 3 anos, mas tenho uma de 13, adolescente. De vez em quando ela quer me desafiar. Eu falo: não, aqui acabou, daqui para cá você não passa. E aí acabou, é a palavra final. Mas o idoso não. O idoso é capaz, ele tem capacidade de decidir. Então, o que a gente está fazendo lá? Qual é o nosso desafio? Criar uma liderança entre eles, para que eles tenham autonomia e possam dizer o que eles querem, como eles querem, quando eles querem. Afinal de contas, eles são produtivos, são úteis no reino de Pastor Deus. Leonardo, inclusive tem pessoas Ouvir, né? É tão difícil. A gente precisa ouvir. Vamos fazer o seguinte: vamos rápido break, depois nós voltamos ainda. De que pode as igrejas, líderes podem fazer para incluir mais pessoas de terceira idade? O primeiro foi fantástico. O pastor falou aqui, participativo. Ouvir é o básico. E o culto dos anos 60 também deve ser uma coisa muito boa. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já já.